Olá, fala olá em japonês, Ohio, né? É. Ohio! Olá, amigos do Sync, esse é o podcast do Olhar Digital que começou agora com Ohio, que é olá em japonês? Não, Ohio, na verdade, bom, deixa pra lá. É um estado dos Estados Unidos é. também, né? É dos Estados Unidos É também? Ohio, mas ok. É, Ohio. Ohio, estado dos Estados Unidos. E assim estamos começando mais uma semana, mais um podcast Sync aqui no Olhar Digital. E eu, falando em português, sou o André Fogaça. E eu sou o Bruno Inácio. E eu sou o Nick Ellis. Gomima sem Amforenga. Viu? Eu sou estrangeiro. Acho que eu falei tudo errado, mas Eu não enfim. sei O que tá acontecendo aqui? Aloha É que pra você também. aloha. É que enquanto a gente tá gravando esse podcast, tem um jogo acontecendo do Japão e nós três estamos torcendo para o time que foi capitaneado, foi treinado no passado por Zico, né? É, exatamente. Foi o Grande do Flamengo, o né? Japão, o Bruno não sabe do que a gente tá falando, mas o Japão Não sei. investe há muitas décadas no futebol. E o Zico foi contratado pelo Kashima Antlers, se não me engano. Isso é muito tempo, hein? Exatamente, para foi divulgar 30 anos, e né, uma coisa ajudar assim, o né? pessoal. E depois ele foi técnico também da seleção. Ele virou um ídolo lá, né? É, o Literalmente. Bruno, o Zico era um jogador de futebol, deixa pra lá. Era do, Você sabe que era o Zico, né? era do Flamengo, não era? Não? Era do Flamengo. Mas, anyway, né? Por que a gente tá falando de futebol? E tem a ver aqui com o no assunto. Sync? Exatamente. Porque o assunto desse Sync justamente é Copa do Mundo. E calma, a gente não vai falar de futebol mais uma vez, porque a gente já teve um episódio sobre tecnologia no futebol. Exatamente. Que a gente falou sobre como os jogadores são rastreados para ver desempenho físico. Sim. A gente usou até daquele Sensores da bola. a seleção pra brasileira passar, que usa pois aquele anel. Eu não lembro qual era a marca agora. não ia. precisa, Enfim, né? é um anel que tem sensor de batimento cardíaco, de pressão sanguínea, tem uma série Sim. de coisas num anelzinho, coisa boba, assim, né? Sim. Enfim, mas tem um episódio inteiro sobre isso. O Lucena tava aqui, Sim, que ele gosta de futebol mais do que todo mundo aqui somado. Sim, nosso editor-chefe que também, entendeu, é jornalista esportivo e ele sabe É tudo. verdade, Pois tem é. isso, né? Ele vem do esportivo Exatamente. de outros carnavais, mas continua envolvido na coisa, né? Sim. Ele continua. Mas hoje a gente vai falar de outra coisa, né, Fogaça? A gente vai falar de uma coisa que revolta todo e qualquer brasileiro, que é o delay da transmissão dos jogos da Copa do Mundo. O que eu posso falar? Isso irrita os brasileiros, mas isso irrita só agora, porque antes também tinha delay e ninguém se importava. Desde o momento que você tá em casa assistindo o jogo e você ouve a comemoração no bar da esquina antes da Sim. sua casa, isso já começou a irritar as pessoas. Não é novidade dessa Você Copa escuta do Mundo. rojão antes de saber o que Exatamente. aconteceu. E aí você fala, ou então quando rola aquele desânimo profundo, tipo, sei lá, o cara grita, e você sabe que foi gol Você sabe de que Camarões. ou então Exatamente. você sabe que aquela finalização que estava começando a acontecer não vai dar em nada. Exatamente. Ou então tem uma coisa clássica também de estádio de futebol, que é o quando a bola passa pertinho, sabe? Então você grita algum lá da rua, você sabe que não vai ver não vai sair gol, entendeu? Não é alguém que tem uma DeLorean, é só alguém que tem o acesso a um link instantâneo, né? E não com delay. Então, se você está assistindo a Copa feliz da vida no seu canal 4K, você tá vendo com um delay de mais ou menos uns 20, 30 segundos, né? Exatamente. Vamos chegar lá. Né? Na verdade, consegue, em alguns casos, passar de 40 a 60 segundos. Mas primeiro vamos explicar como que funciona a transmissão, né, gente? Sim. Porque, assim, como é que ela é? A gente tem transmissão basicamente entre TV aberta, rádio, só que a rádio não tem a imagem, óbvio, né? TV fechada, que é a TV por assinatura, o streaming, e é isso, né? Não tem mais, além do streaming que eu saiba, não tem mais. Não. Né? A TV aberta, como é que funciona a TV aberta? TV aberta, o sinal sai direto do switcher, ou seja, da câmera do estádio, passa pelo transmissor, e aí vai direto pra TV da sua casa. O transmissor é a antena que tá lá, os canais, né? Eles levam uma antena meio que portátil, numa vanzinha. Geralmente é por isso que tem umas vanzinhas com umas antenas enormes paradas, em cima. do lado de estádios e grandes eventos também. Pra fazer essa transmissão ser o mais rápido possível. Isso, pra fazer ela manda para ela manda ou para uma antena ou para um satélite, e aí vai direto para sua TV, praticamente, Sim, né? Exato, ou seja, câmera, switcher, transmissor e a sua TV, direto. Exatamente. O caminho é esse, né? Entre câmera e switcher, na verdade, como é cabo geralmente fibra ótica ou de alta quantidade de dados, você pode juntar câmera e switcher no mesmo ponto. Então seria
câmera/switch, transmissor e sua TV. Enfim, se você tá assistindo nesse esquema, você não vai ter delay. Você vai continuar conseguir assistir. Se o seu vizinho tá assistindo, sei lá, vamos supor que tá passando na Globo e não é o caso da Copa do Mundo, mas tem algum outro canal passando, sei lá, Band, Record, não interessa. O mesmo jogo. Vocês vão ouvir o mesmo momento na mesma hora. Exatamente. Porque segue meio que um caminho que não tem latência, nada é instantâneo, mas ela é tão pequena que é imperceptível. Exatamente. E no rádio, assim, a situação é quase que idêntica à da TV, né? Mas sem o peso da imagem no tráfego dos dados. Porque, né, você tá trafegando uma quantidade de dados bem menor, né? Exato. E aí... Opa! Vocês estão me ouvindo bem? Porque o meu retorno tá meio esquisito. Tá perfeito. E aí você tem a TV fechada, que é onde o pessoal assiste geralmente Sport TV, ESPN, os canais pagos, né? Pois é. Tem Fox Sports, tem a Disney, né? Enfim, tem alguns canais aí que... DAZN, olha o cara que manja muito futebol. Tem alguns canais aí que transmitem o esporte. Ele tem um ponto a mais entre o transmissor e a sua TV. Exatamente. Que é a central de distribuição da própria operadora. Então, se você assina na Claro, se você assina na Vivo, se você assina, sei lá, DirecTV, nem tem mais no Brasil, mas Sky, enfim, satélite, você tem eles recebem o sinal e repassam para você. Ou seja, o sinal vai passar pelo mesmo switch da TV aberta. Sai pelo mesmo transmissor, exato, e depois ele vai passar pela central e então chegar na tua TV pro telespectador. E como você aumentou o caminho, na verdade, o problema não é nem aumentar o caminho, porque a velocidade da luz é a mesma. Uma nova etapa. Mas você colocou um obstáculo. Você verticalizou o trajeto, aí você colocou um andar a mais. Você vai ter uma pausinha a mais ali pra chegar até na TV. Vai ter um delay, mas não vai ser tão delay quanto o que o Bruno vai contar agora pra gente. Geralmente, o cara tá no meio do grito, o teu já começou também. Sabe? É desse jeito. Quando o Galvão começa, olha o gol. Quando chegar no terceiro, olha o gol, aí o seu já começa a entrar o seu também. O grande problema mesmo tá no streaming, né? Que o sinal sai da câmera e do switcher, ele precisa chegar até o servidor mais próximo da operadora, que envia até um servidor gigantesco de internet e então repassa para um outro servidor. O servidor a gente chama de CDN, né? Que tem algumas empresas que fazem. É mais ou menos quem é dono da internet. Né? Tipo a AWS, a Amazon, tem outras empresas que são também, o Google tem alguns, e aí é quem lida com o tráfego, e é tudo por cabo, tá? Muito do que a gente falou de TV fechada, TV aberta, é por ar. É por onda, não tem obstáculo. Satélite, sabe? Isso, você tá começando a pingar em nós, em servidores e seguir por fio. De altíssima velocidade, mas continua sendo fio. Exatamente. Então, vamos descrever um pouquinho melhor esse caminho aqui. Câmera, switcher, o servidor mais próximo do estádio, o servidor CDN, né? Depois o mais próximo da sua casa, e então para a sua TV. Então é um caminho mais longo que todas as outras opções que a gente já falou aqui. É o mais longo de todos, na verdade, né? E com ele a gente consegue ter uns delays de 20 até 40 segundos, ou até mais, né? Eu acho até que o nosso roteirista aqui, o Fogaça, foi gentil aqui, porque às vezes é até maior esse delay, e ele tem agravantes também, né? Porque, enfim, se você tá usando um app para assistir jogo, seja o próprio app da FIFA, o FIFA Plus, que é um ótimo app, ele vai ter esse tipo de delay. Se você tá usando um app do Globoplay, enfim, a gente não tem problema. No Brasil é a única que tá transmitindo. Exatamente. Ou o YouTube com o Casimiro. Não tem outra que transmita no Brasil. Tem a Canais Globo também, né? O app da Globo, que é o... Mas aí entra na TV paga, né? Você tá no app da TV paga. E vai ser o mesmo delay também do Globoplay, não vai ser menor, entendeu? Então, e você consegue adicionar mais delay, se você assim desejar. Exatamente, porque streaming envolve internet. E internet envolve velocidade de rede, ou seja, se você tiver um Wi-Fi, uma conexão cabeada, se você tiver no 4G ou até mesmo 5G, o delay vai ser diferente para cada um. Sim. O melhor cenário é você ter cabo, né? Sai do modem da operadora, vai direto para TV via cabo, para você assistir na TV ou no computador, né? Enfim, aí streaming é onde você bem entender.
Se você tiver Wi-Fi, já diminui, aumenta um pouquinho, tem latência do próprio Wi-Fi, para você somar nesse bolo. Se for Wi-Fi de 5 GHz, uma latência quase que inexistente, tem se vier de fibra ótica, seus 6 milissegundos. Se for no 2,4 GHz, você vai concorrer com outros Wi-Fi da região e outras redes, como, por exemplo, telefone sem fio, como, enfim, tem uma série de outros produtos. Interferência de canais, enfim. E aí você adiciona mais delay ainda. Então você consegue facilmente, assim, num cenário ruim, ter 2 minutos de delay. Sabe assim, começou a gritar, é só 2 minutos. Depois, você vê o que aconteceu. Exatamente. Complicado. E isso aí estraga toda a experiência de você assistir um jogo de futebol, porque você quer ter emoção naquele minuto. Você quer gritar junto, né? Você não quer saber o que tá acontecendo antes. E aí, você tem esse extra, né, de delay que vai dar por conta do streaming. Sim. Agora, em números, quanto de delay, quanto de atraso... eu lembrei agora dois exemplos, né? Você vai perguntar pra mim quanto de atraso é aceitável, porque pra mim nenhum segundo de atraso. Vamos começar mas a gente pode trazer em números, né? Que é o exemplo da TV. Eu sei que TV no mundo da internet hoje em dia, ela não é exatamente como era antigamente, tem de importante, ainda é importante, mas não de abrangência. Mas, quer um exemplo muito claro? Sabe quando tem um representante, um repórter que tá, sei lá, no Catar e a pessoa do estúdio aqui de São Paulo tá falando? Sim. Sabe aquilo que fala, então, e aí, fulano, como é que tá aí? E a pessoa fica com a cara de... Aí dá uns segundos e ela, oi, fulano, eu tô aqui. Então, isso é o delay. Sim, exatamente. É uma ótima forma de ilustrar. É isso. E voltando pro futebol, isso é o exemplo clássico que tem em praticamente qualquer TV, né? Que tem representante. O nome não é representante, é correspondente. Correspondente. O correspondente é outro país, porque aí você esbarra nessas coisas todas. E é sempre por internet, né? Porque é a forma mais prática e barata de você ter uma transmissão de algum lugar. Exatamente. Só que é o meio mais suscetível a obstáculos. É o que tem mais obstáculos. Então, assim, TV aberta é praticamente zero delay, não tem. Claro que se você comparar com o que acontece no campo de futebol, tem delay. Né? O tuque do barulho da bola leva meio segundo pra chegar em você. A não ser que você more do lado do estádio, assim, também não tem problema. Porque você não vai ouvir o pessoal comemorando antes do estádio, né? Mas isso aí é real, isso, entendeu? Se você tem esse delay, isso estraga a experiência de você assistir um jogo. E mesmo que o pessoal não comemore, isso já diz muito, o silêncio já diz muito. Sim. Porque se você tá acostumado com o delay, o pessoal comemora o gol antes e o pessoal não comemora, não saiu o gol. Você sabe que aquela, como eu falei no começo, né? Aquela armação pra finalizar não deu em nada. Exatamente. Né? Não deu em nada. Então... TV fechada, como eu falei, tá no segundo, como a gente falou, tá no segundo degrau aí do delay. Ele geralmente tá entre 3 e 5 segundos. Tá. Então, em 3 e 5 segundos, para você que assiste um Sport TV, um DAZN, um Fox Sports, canais de TV fechada, qualquer um, não é mais que o outro, não, qualquer um vai dar mais ou menos isso. Lembrando que a gente tá falando dos canais mesmo, e não dos apps dos canais, que aí a gente vai cair no próximo... Isso inclui o pay-per-view de TV fechada, que é tratado como TV, ele não é um streaming. Por mais que tenha, hoje em dia, a linha que separa o streaming da TV tá muito fina. Tanto que a Claro, a Vivo, elas têm todos têm set-top boxinhos que traz os TVs da TV, os canais da TV paga, pra quem só não precisa cabear, é só ter internet. Exatamente. Né? Mas aí tudo bem, né? Até a DirecTV lançou recentemente, né? Um serviço que você pode acessar até pelo aplicativo de Smart TV, de Chromecast, enfim. A coisa deixou muito fina a linha que separa os dois serviços. E aí a gente chega no streaming. O streaming é o grande problema e é também por onde muita gente, né? Eu não tenho a estatística exata aqui, mas eu imagino que muita gente assista por um app, né? Através de um app ou através do próprio site, né? De repente. Que tá assistindo por um app que é o navegador. Então você sempre vai estar por um app. Vai ter um app, exatamente. Vai ter o delay. Inclusive, eu queria informar vocês que Japão e Croácia está indo para prorrogação. E prorrogação da Copa dá pra gente terminar esse podcast e ele não acabou ainda. Eu estou gravando podcast hoje, excepcionalmente, assistindo aqui ao jogo com delay, porque tá rolando no app aqui. Mas a gente tá sem acesso
ao grito das pessoas. A gente tá dentro do estúdio, tá fechado. É um jogo que as pessoas, tecnicamente, não gritam. Não gritam, eu não sou grande fã de japonês. O japonês vai comemorar batendo palma, quietinho, do jeito educado e honroso que o japonês é. E depois vai limpar o estádio, como os caras fazem, e continuam fazendo até hoje. Continuam, exatamente. Mas, de qualquer maneira, né, no streaming a gente tem entre 20 e 40 segundos de delay, normalmente, e com o agravante da sua própria conexão de internet, né? Então, se sua conexão de internet estiver zoada, a gente pode falar em até 120 segundos de delay. São os 2 minutos, e isso geralmente vai acontecer quando você está assistindo o streaming em qualquer aplicativo que tenha esse acesso, seja YouTube, no caso do Casimiro, seja a Globoplay, ou seja os canais Globo, enfim, a gente tá falando de Globo, que quem tem o contrato de direitos de transmissão. O Cazé também transmite no Twitch. Mas só do Brasil, jogos do Brasil, né? É uma coisa curiosa que ele, por mais que ele coloque lá ao vivo com imagens, ele tem fotos de momentos do jogo, mas não tá ao vivo do jogo, mas ele tá ao vivo. Ele pode transmitir, acho que pelo jogos do Brasil, né? Eu acho que ele pode transmitir até um jogo por dia. E aí, essa quando regra, tem o jogo do Brasil, é o jogo do Brasil, mas quando tem, por exemplo, ontem foi, sei lá, o jogo da França ou da Inglaterra, não sei qual que ele escolheu, mas é isso. Por dia. Ele a FIFA liberou um por dia. E ele fez um negócio muito legal ali, né? Enfim, com vendendo pacotes publicitários, nada que a gente já não conheça das TVs há muito tempo, mas ele tá botando isso em um novo, né? Uma nova mídia. Novo formato, né? Exatamente. Aproveitando o Twitch e especialmente o YouTube, né? E voltando pra parte do delay, você consegue chegar aos 120 segundos se você... E isso quase é regra. Se você estiver assistindo no 4G. Ou no 3G, ou no 5G, tanto faz. Porque você vai depender de um obstáculo extra, que já não é só até sair do servidor local e chegar no seu dispositivo. É chegar na antena, ser distribuído pela célula, que é daí que vem o nome celular, né? Das antenas, e chegar a você. Então você colocou pelo menos 2 obstáculos extras. Sim. Então realmente, assim, se você quiser uma experiência muito imersiva, vai ser a pior de todas. É melhor você ir pro boteco e assistir na TV do boteco, comendo uma coxinha e tomando uma groselha, do que você ver no seu 3G e acabar com o seu plano também. Ainda tem essa, você vai gastar bastante do seu plano. Não que eu possa falar alguma coisa. Esse mês foi muito do plano, foi... Mas a gente tá falando, do jeito que a gente tá falando, parece que o streaming não vale a pena. A gente colocaria o negócio do Casimiro a ruir. Que não é bem o que aconteceu, né? Não é. Meio que vazou lá o faturamento, quase R$1 milhão, só de AdSense. Sem contar Superchat, o Valeu, né? Que é aquele que é um like pago, né? Valeu. E tem os membros, enfim. E tem, óbvio, a gente sabe que a gente que cuida com o audiovisual sabe que o AdSense do YouTube não paga ninguém o custo que tá atrelado à produção. Sim. Então ele tem patrocinador que paga esse 1 milhão vezes 3, 4, 5, 6. Ele tem tipo cotas de patrocínio. Geralmente como acontece na TV, no YouTube, nos canais grandes do YouTube, né? Quem paga é o patrocínio. E uma informação dos bastidores do jornalismo. Quem paga o jornal impresso não é quem compra, é o patrocinador. É o anunciante, exatamente. Exato. Pois é, enfim, isso aí... Mas isso foi... Eu fiz uma aspas aqui pro lado. Mas vamos falar um pouquinho que reflete a TV, como a TV também funciona. A gente tá falando como se o streaming fosse uma coisa negativa. Mas, se você quiser, você tem uma TV 4K em casa... A gente fez review de algumas TVs aqui, tá? Pra sair alguns reviews. Se você tá ouvindo isso depois que saiu, já saíram alguns reviews. É a melhor qualidade de imagem que você vai ter. Sim. Mas vai estar distante demais da TV. Mas até demais. Porque como a gente falou naquele podcast que a gente gravou, não existe ainda transmissão em 8K. Em 8K. Então, até porque, 4K nossa, tem gravação em 4K, deve ter gravação em 4K, né? Mas transmissão, gravação pra ver depois. Não, gravação em 4K gravação em 8K, mas tem transmissão pra mostrar 4K, depois, né? Exatamente. A transmissão em 4K tá rolando ao vivo aqui agora. Inclusive, vale... No Japão tem transmissão em 4K, não tem da Copa? 8K. 8. No Japão tem 8K. A grande questão da transmissão, tanto em 4K quanto em 8K, tá longe, da nossa casta de brasileiros aqui, mas... Não, a gente nem tem transmissão em 8K. Não tem, tá longe da nossa realidade. Em 4K a gente tem. Em 4K a gente tem. Mas é importante ponderar que 4K consome mais dados, então se você vai assistir em streaming... Você tem 4 vezes mais resolução 4K, exato. do HD. Então, assim, você
corre o risco de ter mais delay pela qualidade da imagem. E também, sempre bom lembrar, não use o plano do seu celular para não jamais 4K. Vá pro Wi-Fi, pelo amor de Deus. Exatamente. Use o 4K com parcimônia e no Wi-Fi. Exatamente. A TV digital aberta, a DTV, né, que é a que a gente tem aqui no Brasil, ela manda em Full HD. Ela tem suporte a Full HD. Alguns canais, para diminuir custo, enfim, uma série de coisas, mandam em 1080i, que é o Full HD interpolado. Faz tempo que a gente não ouve essa palavra interpolado, né? Geralmente é pegar uma transmissão em 720p e esticar ela. Esticar usando algumas técnicas lá que você... Pra você perceber isso, você tem que estar com o olho muito colado na tela. Você tem que querer muito procurar o problema. Você vai encontrar. Mas pra quem tá assistindo a 3 metros de distância da TV, uma TV de 40 polegadas, não faz a menor diferença. Não faz, exatamente. Mas, supondo que temos 1920, 1080 pixels, o 4K é 4 vezes o número de pontos que gera a imagem do Full HD. Então você entende o quanto isso pesa na hora da transmissão para você mandar 4 vezes. O arquivo não é 4 vezes maior, porque você tem codecs que conseguem comprimir bem, né? Não é o caso da transmissão, mas o AV1 do Google é fantástico para isso, né? Sim. É recente, ele é fantástico, mas você tem uma ideia de, assim, todo o trabalho que você vai ter no Full HD, você vai aumentar pelo menos em 3 vezes no 4K. Sim, e lembrando sempre que se você quiser... Mas vai ser 4 vezes mais detalhe na imagem. Você vai ver a bola com mais definição. Você vai ver a bola com mais definição, mas tipo... Como a gente falou, já de 20 a 40 segundos depois do que a bola realmente passou por aquele momento. Então, tipo... A dica... Se quiser ver o jogo com emoção de estar vendo o negócio ao vivo, vai pra TV aberta. Ou se você quer ver com todos os detalhes, a dica que eu dou é a seguinte: fecha a sua casa, liga o ar-condicionado para fazer barulho, ou o ventilador pra fazer barulho, ou liga qualquer coisa, a máquina de lavar pra fazer barulho, assiste com fone de ouvido para não ouvir seus vizinhos e curta o seu 4K. Sim. É o que eu posso falar. Agora sim, a gente precisa de tanto tempo de delay, você precisa de quase 2 minutos no streaming. A gente tem que explicar também como funciona, né? Um pouquinho, né? Primeiro, na internet não existe a garantia de entrega dos pacotes que você contrata. Na verdade, no Brasil, na verdade, a internet... um percentual, né? Sim, mas a internet não garante... A internet que a gente está dizendo, a internet é acima de tudo. Não é a internet que é a Claro, e a Vivo, e a TIM, e a Oi te dão. A Oi, no caso, já não tem mais, enfim. A que as operadoras dão. Mas assim, a gente tá dizendo a internet acima de tudo. Que é um exemplo que deixa muito claro que elas não conseguem entregar. Lembra quando teve aquele boom de lives no começo da pandemia? Sim. O que aconteceu com a internet? Começaram a diminuir. A Netflix teve que limitar a qualidade do vídeo para conseguir entregar para todo mundo, porque não é ela que não consegue. É o CDN que não consegue. Ela usa uma estrutura é a Amazon da vida lá que a gente falou, que não consegue trafegar tanta gente ao mesmo tempo. E tudo com, assim, ao vivo, ou seja, é latência mínima possível. Entendeu? Então você joga no chão a qualidade. E é por isso que a gente tá falando que eles não prometem entregar tudo. Como funciona a internet? A Claro, a Oi, a Vivo, enfim, elas vão... A Oi de novo não, Fogaça. Elas vão alugar um espaço na estrada chamada internet. Sim. Né? Só que essa estrada, se aumentar em 5 vezes o tráfego, o que acontece? E dá congestionamento na internet, é a mesma coisa. A estrada, né, no caso dos cabos submarinos, são os mesmos para todas as empresas. Eles são divididos. São alugados, Exatamente. Tem custo. Exatamente. Então, tipo, você tem uma limitação, assim... Física, praticamente. Exatamente. Então, dá para compreender o motivo do delay. O que não dá é para aceitar o delay. Então, na minha cabeça, sim, a melhor opção, obviamente, além de todas as que a gente citou aqui, é ter uma anteninha digital, custa baratinho. Se não quiser... a gente deu uma olhada aqui, tá entre 20 e 30 reais uma TV digital, uma antena digital. Uma antena que você pode comprar agora. Pode ser que você precise de um conversorzinho, aí o valor é um pouco maior. Mas, assim, não, Fogaça, eu não tenho dinheiro, 20 reais aqui, eu tenho uma TV com conversor. Pega um clipe de papel, enfia no buraquinho da antena, que tem muita gente que já faz isso e diz que funciona. É o velho princípio de você usar fone de ouvido como antena de celular, né? Porque você tá... Você amplia, né, a área de propagação. É tranquilo, gente, não tem problema aí. Você vai conseguir ver o jogo sem ter spoilers. E a regra é clara, entendeu? Spoilers estragam a experiência, pelo menos na minha humilde opinião. E por conta dessa não garantia de entrega dos pacotes,
e também por interferência que pode acontecer no meio de todo esse caminho de cruzar lá do Catar e chegar no Brasil, você cruzou metade do planeta praticamente. Exatamente. É por conta disso que o Bruno selecionou um texto aqui que ele vai falar aqui pra mim. Por que isso acontece? O que isso causa, meu querido? Então, na verdade é por isso que os apps e os streamings, eles fazem um buffer, né, por segurança. Basicamente esse buffer, ele protege o usuário de soluços, né, na rede de transmissão, o que impede que role umas instabilidades, que o vídeo trave. Sim. Então, a resolução, ela vai sendo mediada para que você não pare de assistir. O que isso significa? Ele vai carregar... Sabe quando aparece, você entra no aplicativo lá, Netflix, lá, Prime Video, whatever, e antes de começar o vídeo, dá uma carregadinha de uns segundos e vai? Sim, o vídeo ele já chegou, no YouTube também, ele já chegou, só que ele tá armazenando um pouquinho mais para que se der uma oscilação bem leve, não trave a imagem. Que é um exemplo muito óbvio disso, a caixa d'água. Por que você compra a caixa d'água na tua casa? Para que, sei lá, de noite fica sem água, para você não ficar sem água. Exato. Você ter uma reservinha lá para a sua experiência ser 100% com água. Para não acontecer quando você tá vendo um filme no YouTube, um vídeo no YouTube, por exemplo, e a qualidade dele começa a ficar tipo um bando de quadradinhos. 144p. Exatamente, porque tipo, a tua conexão tá ruim, ele tá te mostrando o que ele consegue ali em tempo real. Mas... E o buffer, ele existe para deixar a experiência menos pior possível, porque imagine se você vai ter uma experiência que você vai estar 2 minutos atrasado e não vai ver assim... exato. Vai ser muito pior. Até pra citar o YouTube, né? Uma solução é você dar o pause e esperar ele carregar. A barrinha dá pra ver na barrinha, né? Quanto ele já carregou. Isso pra jogo de futebol não adianta, porque você não vai poder dar o pause. Você vai aumentar ainda mais o buffer, o delay, quer dizer. No caso de jogo de futebol, inclusive, se você tá assistindo em 4K e rolou uma oscilação na sua rede, pode ser que a sua resolução caia para Full HD, para que você não perca o jogo, até menos, até o 720. Mas o importante é que você não vai parar. Exato, você não vai parar o jogo, você não vai perder um lance importante, um gol ou coisa do tipo. Mas a qualidade vai variando para que... Ela vai junto para baixo. Né? Exato. Aí se a conexão voltar a melhorar, ela sobe de novo e volta pro 4K. Sim, exatamente. Porque ele joga um buffer novo e consegue, assim, o tempo que passou do novo buffer pro antigo, ele já pula a resolução. Ele troca assim você perceber. Exatamente. E tem os malucos também que gostam de ligar a televisão na TV aberta e ligar o rádio também pra ficar ouvindo o locutor falando daquele tipo. Porque o locutor no rádio, vocês sabem que é muito mais emocionado do que o da televisão. Não, você tá vendo um jogo, tá ouvindo um jogo no rádio, parece que é um jogo muito melhor do que na televisão, porque o cara... meu Deus, não sei o que. Você vê o Brasil e Camarões sem ter aquela sensação de que jogo chato, hein, meu Deus do céu? Dá aquela emoção, assim, que não tá rolando. Nossa, você escuta 3 vezes, então, pela televisão, pelo rádio e o povo berrando lá fora. Exatamente. Por isso que é importante fazer isso na TV aberta, assim, porque é pra não rolar o delay. Né? E aí, pra fechar esse pacote de como funciona, como a gente pode sugerir que você continue assistindo os próximos jogos da Copa, porque agora vem as oitavas, tá finalizando as oitavas e vai vir as quartas e semis e final, né? Agora que a Copa do Mundo começa de verdade, Fogaça. Sim. O em 4K é legal, vai ter uma imagem muito bonita, mas você vai estar no delay. Vai pra TV aberta. Sim. Não tem TV aberta. Vai pra TV paga. Não tem TV paga. Vai pro bar. Vai no bar. Não fica no streaming, porque vai estragar a experiência, vai ser uma coisa desagradável. A não ser que você faça muita questão de ter a melhor qualidade possível, em detrimento de assistir atrasado. Aí você faz o que o Fogaça sugeriu, que é você, assistir fone de ouvido. Você bota um fone de ouvido com cancelamento de ruído. Liga a máquina de lavar do lado. E claro, se você for um mega fã de futebol. Eu não sou um mega fã de futebol, eu assisto... Isso tudo não faz a menor diferença. Então, eu assisto jogos do Brasil apenas. Eu também. Eu assisto via streaming. Não faz diferença pra mim, até porque é um modo isolado do mundo. Então, assim, o que eu escuto no máximo são os rojões ao fundo. E aí eu sei que alguma coisa aconteceu, mas assim... Pois é, um rojão pode ser qualquer coisa. Tem gente que torce contra... O jogo começou, tem rojão. O jogo acabou, tem rojão. Não sei se ganhou, não sei se perdeu. Você não vai ter spoiler, você vai ter spoiler que algo aconteceu. O quê? Alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. O Neymar pode ter caído. Não sei. Sei lá. Se você tiver uns vizinhos que nem eu
eles vão soltar rojões quando sair um gol do rival. Então, quando o Camarões saiu um rojão, eu falei, gente, que isso? Então, assim, assista na TV aberta, é a melhor opção e é a mais barata de todas, porque não vai pagar de nada, a não ser TV. Mas, né, pra assistir você precisa de uma TV, então não tem opção. Mas se você quer TV, vai pro bar, né? A gente falou, vai pro tomar um café, se você não bebe, enfim. E não precisa nem pagar, fica mais de longe, assim, na calçada olhando, né? Mas assim, se você... eu quero o mais ao vivo possível. Meu amigo, não há nada melhor que o rádio nessa hora. É o mais rápido de todos. Aí vai depender só da velocidade de quem comenta. Porque enquanto ele tá falando que tá chutando, pode ter rolado o gol e ele tem que pular pro gol. Exatamente. O delay da voz aí, né? O jogo no rádio, ele acontece num tempo próprio. Assim, como eu falei, é uma outra coisa. Ele tá em 1, 2, 3, 14 segundos, 26, 25, às vezes 27. o cara tá narrando o negócio, aí entra uma propaganda, e aí quando volta, gol! Sabe? Aí também mata totalmente a emoção. E eu acho que vale mencionar também que o rádio é, de longe, toda a opção mais acessível de todas essas que a gente mostrou. Que é mais barata. Exato, você não precisa nem de uma TV, enfim, e é a que vai te dar menos delay também. Você pode estar em qualquer lugar e estar ouvindo ele, entendeu? Exato, aí ia falar pode estar em trânsito até. Pode falar que é menos emocionante, mas como o Nick falou, a narração por si só já é emoção de sobra. Pode ser uma emoção de sobra ali pra você. E outra coisa, se você for fanático que nem eu assisto os jogos na TV aberta, e aí depois eu vou lá ver o compacto em 4K. Aí vale a pena o 4K. Aí você vê os detalhes de cada coisa, entendeu? É barato. Aí sim, vê o recortezinho ali. Uma coisa que eu achei doida, isso, enfim, pode ser um assunto até para um texto nosso. A sensação que eu tenho é que toda a transmissão é feita em 120 quadros por segundo. Sim. Porque o câmera lenta é instantâneo e ele é tão detalhado que eu juro que é 120 FPS aquilo ali o tempo todo. Então você imagina, não é 30 quadros por segundo, você tá filmando em 4 vezes mais. Tá pra fazer aquela câmera tem como testar lenta. Isso. Não, mas é que quem faz o replay é a detentora da imagem, que é a FIFA, no caso. Sim. Mas você vê aqui, o cara acabou de chutar, aí tem aquela câmera no pé que você vê até a graminha voando devagarinho, assim, né? Essa tecnologia de captação de eventos esportivos ao vivo evoluiu muito, né? Enfim, desde, sei lá, 2012... De dezenas de câmera, câmera de cima. Pois é, a Copa do Mundo, enfim, cada Copa do Mundo e cada Olimpíada, ela serve também... É um showcase de tecnologia. Exatamente, é um showcase de tecnologia e serve para você fazer demonstrações por exemplo, em 2014, né, que eu vi aquela transmissão ao vivo em 8K, diretamente do estádio. 2014? Foi, na Copa do Brasil. 8 anos atrás. Sim. Enfim, a gente falou bastante disso, mas você tava de parece férias. Que... Não, mas assim, parece que 8K é uma coisa tão de agora. 8 anos atrás já tinha teste. Sim, e ainda não existe conteúdo suficiente em 8K. 8 anos atrás não tinha conteúdo em 8K. Bastante. Olha, 8 duas vezes aí. Vamos melhorar essa coisa? Vamos. Enfim, a gente vai ter que a transmissão 8K depende não só da própria captura, mas da largura de banda para transmissão, né? Porque você aumentou de novo 4 vezes do 4K. Né? Saiu do 4K e voltou de novo. Exatamente. E, gente, pra gente não assistir o nosso jogo do Brasil hoje com delay, a gente vai ter que encerrar esse programa. Mas já deu meia hora. Alguma coisa? A gente explicou direitinho por que existe o delay, porque ele vai continuar existindo, porque é da natureza da transmissão. Exatamente. A gente deu dica. Não é maldade de ninguém. Não é porque, sei lá... o YouTube foi pago pela empresa X que quer transmitir com melhor qualidade. Não tem isso. É como funciona a transmissão, você tem são obstáculos. Limitações da tecnologia e uma coisa assim, é uma corrida de 100 metros com e sem obstáculos. Sim. A de streaming tem vários. A TV aberta tem nenhum. Exatamente. Entendeu? É perfeito. Tipo, você tá recebendo, entendeu? Uma coisa que tá saindo do caminhão pipa, você tá pegando ela na própria torneira. O outro tem um cano, entendeu? Cheio de furo. Exatamente. Tem uma mangueira que vai levar até ela longe. Então vai demorar mesmo, é normal. E assim, vale destacar que a gente tá falando exclusivamente sobre experiência com o delay. Vivo. Isso para ao vivo. A gente não está recomendando streaming para você assistir jogos. Até porque cada um tem suas vantagens. Por exemplo, a gente comentou que streaming tem a vantagem de você ter uma qualidade de transmissão em 4K, se assim você muito quiser. Superior. E tem até multicâmera, alguns, né, que você pode escolher o ângulo que você quer assistir. Então tem várias... Existem
cada público. A experiência de você assistir no estádio, né? Você escolhe o lugar que você vai sentar, obviamente que na hora que você compra, e isso muda a sua experiência. Então, essas multicâmeras, elas te dão a sensação de estar em diferentes pontos do estádio, que é maravilhoso. E a gente aqui, como todo mundo sabe, já gravamos vários episódios, né? Entusiastas de streaming. A gente ama streaming. A gente só tá falando que é a experiência de assistir uma Copa do Mundo, a TV aberta e uma antena digital ou até uma transmissão de rádio, são experiências mais... Pra ao vivo é melhor que tem. Exatamente, são experiências que vão te deixar menos frustrado. Assim, quer assistir com uma qualidade boa e ao vivo, não se importando com delay, vê o jogo que nem hoje tem... Qual que é outro jogo além do Brasil? Tem... Japão e Croácia, tá aqui na prorrogação. Japão e Croácia. Não ligo pra nenhum dos dois. No caso, acho legal, gosto do Japão, mas vamos supor que eu não me importo com nenhum dos dois. Então, beleza, vou ver o do Japão e da Croácia em 4K na TV com delay, porque ninguém vai gritar gol mesmo, tá 1-1 agora nesse momento. Eu gosto, por exemplo, né, hoje em dia a gente tem várias telas, isso inclusive seria papo para outro podcast, né? Eu gosto de ver quando tem aqueles, sei lá, entra na última fase da primeira... Na última rodada da primeira fase tem vários jogos ao vivo, em simultaneamente. Teve no domingo, né? 2 ao mesmo tempo, né? E aí, nesses jogos, eu coloco uma tela vendo um e outra tela vendo o outro. E viva o streaming, porque senão isso não seria possível. Nas Copas do Mundo antigamente, eu assistia um jogo ou outro, não tinha essa opção. Foi domingo não, foi sábado. Sábado teve 4 jogos da terceira rodada, inclusive do Brasil. Meio-dia e 2, 4 horas. No jogo do Brasil e Camarões, tinha outro rolando ao mesmo tempo. Exatamente. Então é isso, gente. Esse foi o podcast 5 dessa semana. A gente quis explicar para vocês como funciona a transmissão de TV. Você fala, não, mas o que tem tecnologia nisso? Não, streaming tem uma série de coisas, até na própria TV. Sim. E explicando por que existe delay, por que ele é tão chato e porque às vezes ele é importante. Se você quer assistir em 4K, né? É a única forma que você tem pra Exatamente. Ou faz que o Nick falou, depois você revê um lance em 4K, aí com calma, não tá tranquilo. Exatamente. E agradeço que existe essa transmissão em 4K e para quem gosta de ensino do detalhe, ela é uma ótima solução. E não se incomoda com delay. Tem gente que nem liga pra spoiler. Tá feliz, o cara sai o gol, que bom, pô, não preciso mais ficar tenso, ótimo. Não, mas vai ser, sai o gol de quem? E como? Viu? Exatamente. Vai ter sempre informação boa. Sempre vai ter uma dúvida. Gente. Bom, e com isso encerramos, né? Sim. Mais um Sync. Exatamente. Até porque ninguém quer se atrasar pro Jogo do Brasil hoje. Exatamente. Mas antes, vamos agradecer a nossa produção. Claro, né? Sim, queremos agradecer demais ao Deoclésio aqui que está operando as nossas câmeras e também o nosso áudio. E tem o Leandro Santos, que deve estar cuidando ali da parte da edição. Exatamente. Eu falei deve, porque às vezes é o Thiago Monteiro também faz isso. Sim, então muito obrigado a todos. E o alemão, o Mário Curti, está de férias, curtindo férias aí, então... Até semana que vem não teremos ele ainda, estará de férias. Curte as férias, por favor. Sim. Eu sei que você não ouviu esse podcast porque você está de férias. Mas depois curta suas férias. Semana beleza? que vem a gente está de volta no horário normal se não tiver um jogo na mesma horário. E é por isso que esse podcast não teve ao vivo hoje. Exatamente. Porque seria no meio do jogo do Brasil. Eu sei que vocês não... Seria complicado. Exatamente. Então vamos lá para correr para ver o nosso jogo. Até a próxima semana. Até, Tchau. gente. Até, galera. Valeu.